Bom dia a todos e todas. Queria hoje começar com um bom dia, desse dia lindo no Rio Grande do Sul, aqui, depois de muita chuva, para cumprimentar a todos e todas, nossos colegas, promotores, procuradores, colaboradores, cumprimentar todos os também aí estagiários pelo dia ontem do estagiário, nossos servidores. E hoje estamos aqui com um palestrante muito importante, algo que um colega do Espírito Santo, que vai ser apresentado pela nossa mediadora, mas eu queria dar um cumprimento especial, porque o doutor Pedro Ivo é presidente da Associação do Ministério Público do Espírito Santo. Um caro amigo, querido, eu desde já queria agradecer, doutor Pedro Ivo, aí, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento para vir aqui conversar conosco sobre um assunto tão importante. Hoje nós estamos aqui para refletir os desafios e as perspectivas, né, doutor Ivo, da atuação do Ministério Público na proteção das vítimas dos crimes. O doutor Pedro Ivo vai nos trazer um pouquinho agora, junto com as colegas Lessa e Ivana, um olhar sobre a questão, principalmente na legislação penal e processual penal, tanto nacional quanto internacional, sobre esse assunto. A Ivana está aqui, nossa querida colega, porque hoje, além de ser secretária executiva do nosso Mediar, ela também está responsável por olhar e estabelecer um núcleo de proteção às vítimas. A colega Lessa está aqui, querida, conosco. A Lessa, além de estar na 8ª Promotoria Criminal ali, ela também tem uma designação especial, até vou ler aqui, viu, Lessa? Uma designação especial para a Promotoria Especializada de Assistência à Vítima de Crimes Violentos e a NPP. A Lessa, essa designação da Lessa é uma grata surpresa, uma inovação no Ministério Público, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas brasileiro, para que nós possamos começar a ter realmente uma atuação de proteção às vítimas dos crimes, e principalmente aqui nos crimes violentos. Querida Ivana, agradeço a tua mediação, o teu trabalho impecável que tu está realizando, aí depois podia nos contar como é que está sendo essa tua experiência também, e da Lessa, que está na frente aí desse desafio. Pedro Ivo, seja bem-vindo ao nosso CEAF. Passo a palavra aí para a Ivana. Bom dia a todos, bom dia ao Pedro Ivo, desde o Espírito Santo, acho que é ali que ele está, muitas vezes está em Brasília também. Gostaria de agradecer muito ao CEAF pela oportunidade desse evento e muito especialmente por trazer aqui o nosso prestigiado colega Pedro Ivo. Essa temática da promoção dos direitos das vítimas, ela não é nova, né? E é um anseio realmente presente no dia a dia de labuta dos colegas que atuam na área criminal. Tem ganhado um impulso novo agora, nos últimos tempos, o que é muito bom, né? Vários colegas de várias frentes no Brasil vêm tratando desse tema. O doutor Lélio, em Minas Gerais, a doutora Celeste Fabíola, em São Paulo, a doutora Valéria, no Rio, Ana Jaqueline, em Brasília, e diversos outros, esses são apenas os que eu tenho contato mais próximo, vem trabalhando intensamente nessa temática das vítimas nos últimos tempos. Mesmo assim, a gente vê que muitos esforços nos demandam essa real inserção da vítima no foco da nossa atuação para a garantia dos seus direitos e para, de fato, atendermos às suas necessidades, né? É um trabalho árduo, né? Aqui no Sul, vários colegas têm se debruçado nessa temática com vários projetos, muitos deles na área de violência doméstica, e eu tive a oportunidade de conduzir, conjuntamente com uma grande equipe, e o apoio da administração superior, doutor Fabiano, doutor Marcelo, a Corregedoria de Justiça, um projeto piloto que atendia vítimas de roubo na região leste aqui da capital, que foi permanentemente monitorado e, com base em resultados bastante satisfatórios, em novembro do ano passado, a gente teve a possibilidade de instalar aqui no Rio Grande do Sul 2 promotorias de justiça especializadas criminais em assistência a vítimas de crimes graves e acordos de não persecução penal. É nessa promotoria que estão a doutora Alessandra Bergamaschi, a doutora Ana Petrucci e a doutora Annelise Gres, e que eu tive a oportunidade de trabalhar também por alguns meses. Enfim,
mas são muitos os desafios no dia a dia de trabalho em prol das vítimas, né? Se vê que aqui tem se dado alguns passos bastante largos, mas o trabalho é realmente um trabalho de formiguinha. E com desejo realmente de pavimentar esse caminho e de fazê-lo com mais competência, é que nós recebemos hoje, com muita alegria e honra, o colega Pedro Ivo de Souza, nosso colega do Espírito Santo, para o nosso MP Talks de hoje. Direitos das vítimas na perspectiva legislativa, desafios para a construção desse novo paradigma. O doutor Pedro Ivo, ele é nosso colega do Espírito Santo, tem esse grande trabalho à frente da Associação do Ministério Público e, muito especialmente, ele é doutor em Direito Constitucional e quero ver se eu me arrisco aqui a ler em italiano, na Scuola Dottorale Internazionale Tullio Ascarelli. Melhor é que o Pedro Ivo mesmo fale, né? A Lessa tem uma especialização na Alemanha e essa eu vou me arriscar com mais facilidade, em Göttingen, né, Lessa? E, além disso, ele também é especialista em Direito Constitucional e ele é um professor. Ele é professor, seja na Escola de Estudos Superiores do Ministério Público e também no curso de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, temos que agradecer muito a ele também por encontrar nessa agenda tão atribulada de presidente de associação, que a Marta também bem sabe o que isso significa, de professor e de promotor de justiça, está aqui conosco hoje nos honrar com a sua presença nesse momento. E, além disso, curando um resfriado também, com grandes esforços para estar aqui conosco. E a colega Alessandra, que eu também tenho o prazer de apresentar hoje, além de colega, grande amiga, somos colegas de turma e amigas, tem sido um grande prazer trabalhar com ela nessa promotoria especializada, mas, sobretudo, a doutora Alessandra é das colegas mais experientes na área criminal aqui em Porto Alegre. Ela já está há 18 anos conhecendo a realidade do crime em Porto Alegre. E não é por outra razão que ela nos prestigia, ajudando nesse projeto inovador de criação de uma promotoria especializada em assistência à vítima e acordos de não persecução penal. Então, com grande alegria, eu tenho o prazer de mediar essa conversa hoje, que o doutor Pedro nos pediu que seja informal, né? Que possa haver realmente um bate-papo de troca de experiências para a gente, para nos aprimorarmos no direito, na legislação e também nos desafios que nos traz essa nova cultura. Pedro Ivo, com grande prazer, a palavra é tua e estamos aqui para te apoiar. Ivana, muito obrigado pelas gentis palavras que me foram dirigidas. Fico até emocionado, assim, pelo carinho, pela atenção. Fruto de um coração bondoso, gentil, que é a tradição aí do estado gaúcho. E agora me dirijo já à minha amiga Marta, né, queridíssima, sempre presidente, né, parceira de tantas lutas lá na CONAMP, no Congresso Nacional. Muito bom, Marta, ver você à frente do CEAF. A gente meio que inverteu aí a posição na carreira, porque eu saí do CEAF, né, e fui para a presidência. Você, muito mais esperta do que eu, né, sai da presidência e vai para o CEAF, né, e vai agora desfrutar de um bom tempo aí. Tenho certeza que ele será de muito aprimoramento na tua vida, enquanto pessoa, enquanto colega, né? O Brasil, o Ministério Público, ele te acompanha, né, e torce muito pelo teu trabalho aí à frente. Deixar meus cumprimentos à Alessandra, nos conhecemos ontem, uma grande satisfação, e eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai nos permitir avançar, né, pensar um pouco nas nossas práticas, seja nos âmbitos internos e externos do Ministério Público. Meu muito bom dia para você também. Eu não poderia deixar de começar sem cumprimentar o nosso procurador-geral, Marcelo Tornelles, também nosso presidente associativo, João Ricardo, né, pessoas pelas quais eu tenho profunda gratidão, né, e vejo aqui no chat já outros tantos colegas, né, de batalha de longa data, que nos auxiliam na CONAMP. Vejo o Branda aqui, né, o Rodrigo,
Branda, ele tem muitas qualidades, apesar de um grave defeito, né? Gremista. Eu já vou polemizar aqui já, entendeu, Marta? É brincadeira à parte. Eu estou mais no time ali do meu amigo Fernando, né? Fernando já colocou aqui que eu sou um grande colorado, e sou mesmo. Fernando já me acompanhou aí no Gigante, no dia que levei meu filho. Tenho a vantagem de falar ao vivo, né, Branda? A palavra está comigo. Mas, bem, falar para o Rio Grande do Sul é um carinho muito especial, né? Assim, é uma coisa diferente para mim. E eu queria transformar esse momento num momento, como eu disse ontem, de um bate-papo, não uma lição, até porque, né, nós temos tantas pessoas que se dedicam ao tema, né? Estou vendo aqui o Charles Emil, e Charles, eu assisti, né, aquela tua conversa com o Lélio, e que aula, né? Que bacana, né, as tuas investigações, tuas conclusões, teus desenvolvimentos. Isso é muito importante para a gente, e quero muito ler tudo isso que você vai escrever, né? Porque tenho certeza que vai revolucionar o estudo da ciência penal sobre esse viés das vítimas, né? Mas temos outros colegas aqui que eu fico até com receio, sabe, Marta, de ficar nomeando, né, e correndo o risco de falhar com alguém, mas eu tenho um carinho muito grande com o Rio Grande do Sul. Tenho mesmo, tenho uma admiração, talvez por causa do futebol, não sei, mas longe disso, né? Tenho uma admiração no campo teórico mesmo. Sempre tive o Rio Grande do Sul como uma grande referência, e quis a vida me brindar com a oportunidade de, durante ali o doutorado, eu ter também tido a grata felicidade de viver alguns momentos com os colegas aí do Sul, né, que também estiveram lá na Romatré a estudar com o professor Ferraioli e outros tantos lá. Tá bom? Fico aqui as apresentações, os meus muitos obrigados aí, Marta, pela lembrança, né? Pode ter certeza que o nosso presidente Murrieta está aqui assim de longe acompanhando, né? Feliz da vida hoje, porque o Flamengo dele ganhou ontem, né? Talvez pela minha referência do meu estudo, né? Que fiz durante o doutorado, eu costumo sempre analisar os fenômenos pela perspectiva do constitucionalismo, tá? E também não deixo de fazê-lo quando vou analisar a questão do direito das vítimas. E a melhor definição que eu pude ter durante esse meu período de investigação científica lá na Itália foi essa de Fioravanti. E o costituzionalismo é um movimento di pensiero fino dalla sua origine orientato a perseguire finalità politiche concrete, essenzialmente consistente nella limitazione dei poteri pubblici e nell'affermazione di sfere di autonomia normativamente garantite. Por que eu gosto dessa definição de Fioravanti? Porque ele não se reduz a uma análise meramente, digamos assim, jurídico-normativa. Ele apresenta uma análise de um movimento histórico grandíssimo. E eu acho isso super importante para a gente contextualizar, né, esta dimensão do direito das vítimas que hoje nós estamos a fazer. Porque a vítima, defender o direito da vítima, também perseguir finalidade concreta. Limitar, de certa forma, o poder público, né, diante de um esquecimento, né, diante de uma discriminação, buscando garantir, sim, ao meu sentir, esferas de autonomia para a vítima, para que ela seja aquilo que nós tanto estamos falando hoje, a vítima como sujeito de direitos. O constitucionalismo nos embasa como movimento a forma de se buscar soluções jurídicas, né, para questões sociais e políticas. Né? E isto, para mim, é algo muito importante, né? A gente ter essa dimensão de que, especialmente neste momento em que nós falamos de constitucionalização dos nossos direitos, né, nós
conseguimos linkar também essa dimensão do direito das vítimas a um plano maior, né, teórico, que pode se afirmar também filosófico ou técnico, que é o constitucionalismo. Eu não gosto de ficar pedindo desculpa, né, dizem que não é bom, né, metodologicamente, mas eu quero me justificar aqui com relação à voz, já foi falado, mas ainda estou muito gripado e sinto assim um pouco de dificuldade. Mas espero que eu me faça entender aqui com vocês e qualquer questão é só me falar. Dentro desse avançar do constitucionalismo, colegas, eu sempre fico a pensar na afirmação de Bobbio quando ele fala no livro dele, A Era dos Direitos, no primeiro sádio dele, sobre o fundamento dos direitos humanos. Né? E ali ele coloca, né, que o problema de fundo relativo aos direitos do homem hoje, não tanto aquele de justificar, de fundamentar, mas é aquele de proteger-nos. Né? É um problema não filosófico, mas político. Engraçado a gente pensar nisso, né? Porque, de certa forma, quando eu faço esse giro para o Brasil, eu costumo dizer que me parece que até sob o ponto de vista filosófico, né, a gente tem dificuldade diante de alguns posicionamentos que eu vou abordar lá na frente. Mas eu não deixo nunca de também conectar essa dimensão do constitucionalismo a esse movimento de afirmação da era dos direitos, né, de Bobbio. Se nós estamos falando de uma afirmação de direitos das vítimas, nada mais justo do que lembrar aqui essas lições de Bobbio, que depois ele vai tratar disso em algumas outras questões, né? O avançar teórico positivo universal, né? Depois o avançar universal, o avançar que vai se dando, né, em cada ramo do direito. Eu gosto muito de pensar o direito das vítimas também sob essa perspectiva. E por que disso? Porque, na verdade, quando nós estamos a pensar no âmbito do Brasil sobre a afirmação de direitos das vítimas, nós precisamos entender que nós estamos já bastante atrasados com o movimento internacional. E esse movimento internacional, inicialmente, é identificado, Charles até também ressaltou isso na conversa dele com o Lélio, né, sobre a Resolução 4034 da ONU, ali em 85, que disse assim, né, tratou de várias situações, mas uma das primeiras pontuações feitas foi a de se definir, né, de se dar um conceito às vítimas como as pessoas que individual ou coletivamente tenham sofrido um prejuízo, né, pela prática desse crime. Veja que, no plano internacional, Ivana, Alessandra, né, essa declaração aí contida nessa resolução, ela vai impactar de 85 à frente, né, a afirmação de outros tantos documentos internacionais de tutela de direitos das vítimas, sendo que, mais recentemente, nós vamos ver aqui, ó, a União Europeia, em 2012, né, tendo ali a sua diretiva 29, e aí cito também a Espanha com a sua lei número 4, em 2015, que criou o Estatuto de la Víctima del Delito, depois de Portugal, em 2015, também com a lei 130, que cria o Estatuto da Vítima. Mas é bom a gente perceber, Ivana e Alessandra, que esse movimento não se limita à Europa. É um movimento que está em todo o mundo. Essa lei geral da vítima, né, no México, é uma lei enorme, ali de 2013, né, que recentemente foi ainda tendo algumas alterações, mas para aperfeiçoar. E chama a atenção, em 2017, né, a Lei de Direitos e Garantias das Pessoas Vítimas de Delitos, né, na Argentina, a Lei 27.372. Lei essa que fez surgir, colegas,
no âmbito do Código de Processo Penal, ela fez uma alteração no âmbito do Código de Processo Penal da Argentina, dizendo o seguinte, olha, no artigo 81, durante o processo penal, o Estado garantirá à vítima do delito os direitos reconhecidos na Lei de Direitos e Garantias das pessoas vítimas de delitos. Para tal fim, as disposições processuais deste Código serão interpretadas e executadas de modo que melhor garanta os direitos reconhecidos à vítima. É uma alteração, Ivana e Alessandra, extremamente importante. Extremamente importante porque ela vem de encontro, e não ao encontro, ela vem de encontro com o que está para se acontecer no novo Código de Processo Penal, em que na parte principiológica, né, nós estamos vendo que os dispositivos que estão sendo colocados, todos são interpretação pró-réu. Interpretação pró-réu. Né? E eu vou até colocar para os colegas, né, talvez alguém se interesse, eu vou colocar aqui no chat para vocês, aí fica, né, claro para todo mundo. Ok? Bom, este movimento, portanto, do constitucionalismo, que gera a afirmação de direitos, né, naquilo que o Bobbio vai denominar de a era dos direitos, ele também, portanto, tem uma faceta da afirmação dos direitos das vítimas, que no âmbito internacional, como eu disse, começa aqui, ó, com a Resolução 40, apesar que algumas pessoas vão identificar isso antes, mas a gente reforça a Resolução 40, mas ganha notoriedade internacional com esses outros dispositivos, além de tantos outros, né? Mas que também tem repercussão, vou deixar aqui em aberto, em decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Hoje, o Brasil já é condenado, né, na Corte Interamericana em diversos casos. E importa observar que em todos eles diz respeito à negativa, à omissão do Estado frente aos direitos das vítimas, né, das vítimas. E isso deu uma polêmica danada, porque teve um certo jurista que quis dizer que, na verdade, essas pessoas não eram verdadeiramente vítimas, fazendo aquela análise clássica, né, do que é vítima frente ao Estado, do que é vítima frente ao particular. Ele quis confundir a mente de várias pessoas no Brasil e isso foi desmascarado por vários outros juristas. Tá? Mas fato é que esse movimento, portanto, ele tem se afirmado cada vez mais em âmbito internacional. E aí, como é que isso se dá no Brasil? Eu estou fazendo aqui uma construção, inicialmente, de uma análise, digamos assim, narrativa teórica, para apresentar aqui agora, né, um cenário legislativo, né, internacional e brasileiro. No âmbito do Brasil, né, a gente, por muitas vezes, tem afirmado que a vítima tem sido esquecida, né, e que pouco tem sido feito em prol dessas vítimas. O que é verdade, né? Agora, é preciso chamar a atenção que já de algum tempo nós temos visto crescer um movimento legislativo que tenta criar uma maior proteção aos direitos das vítimas, tá bom? Eu identifiquei aqui alguns projetos de lei, né? Dentre eles estão aqui, nem todos estão ativos, alguns já foram arquivados. Mas, olha, tem o PL 3503, que foi de autoria do senador Zé Sarney, então senador, ele ainda está ativo. Tem o PLS 518, de 2013, do então senador Pedro Tax, esse foi arquivado. Tem um PLS 65, 2016, do então senador Ricardo Ferraço, aqui do Espírito Santo, que eu tive a grata felicidade de participar do grupo que elaborou. Tem o PLS 1242, 2019, da senadora Mara Cabrilli, né? E mais recentemente, agora ano passado, nós tivemos o PL 3890, né, que foi apresentado
no Congresso, na Câmara, pelo deputado Rui Falcão e outros inúmeros deputados, fruto de um trabalho dos colegas, especialmente dos colegas de São Paulo, né, Ivana? Nossas amigas lá se envolveram muito nisso. Um PL muito completo, assim, né? E, por fim, tem o PL 5.230, né, do deputado Eduardo da Fonte, que foi apensado ao 3890. Quando a gente analisa esses PLs aqui em conjunto, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Nesse primeiro aqui, que é do senador José Sarney, né, que começa com o PLS 269 e hoje está com o PL 3503, olha o tanto de projetos apensados nele. Todos esses projetos aqui, ó, estão apensados nele, que tratam de direitos à vítima. Não dá para dizer, portanto, que não há apresentação de projetos legislativos, né, no nosso Congresso Nacional. E muito embora a gente possa pensar que talvez o mais importante seja alterar a cultura do que alterar uma lei, é claro que para nós que trabalhamos no âmbito jurídico, nós precisamos da lei, né, para que a gente possa dar um caráter normativo, né, e impor, portanto, obrigações a quem quer que seja. Mas me chama a atenção essa situação no Congresso Nacional, em que nós temos, portanto, alguns projetos legislativos, mas eles não conseguem ir à frente, tá? E nesse quadro comparativo, eu não sei se eu consigo compartilhar pelo chat. Eu consigo? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar pelo chat. Acho que o chat é só mensagens, né? Ok. Mas eu compartilho depois, então, para a equipe do CEAF e pode ficar para vocês, tá? Aí para estudo, material, o que quer que seja. Eu tenho, assim, projetos que trabalham com os direitos das vítimas sobre as mais variadas frentes. Por exemplo, o PLS do então senador Pedro Tax, ele se focou muito na questão do fundo, tá? Para a indenização das vítimas e cumprimento do 245, portanto, da Constituição Federal. Mas já o PLS 65 e o PL 3890, no qual, né, foi apensado 5230, eles trabalham os direitos das vítimas perspectiva muito mais ampla, né? Buscando tanto dar definição ao conceito de vítima, vítima direta, vítima indireta, tratando em âmbito, às vezes, coletivo, até mesmo criando, né, a possibilidade do estabelecimento do fundo para a indenização das vítimas e criando aquilo que eu gosto até de ressaltar, que é a ideia do portal das vítimas, né? O uso da tecnologia em favor das vítimas, para que as intimações, as notificações, mas também assim, o cumprimento das medidas protetivas possam ser feitos também através do portal das vítimas, né? Impondo-se maior obrigação, né, responsabilidade, cuidado do poder público com isso, tá? Eu acredito muito que o portal das vítimas, se criado mais à frente, né, ele poderá ser um passo adiante na tutela, especialmente das medidas protetivas das vítimas, tá? Hoje a gente vê aqui no Espírito Santo o botão do pânico, por exemplo, a gente vê essa questão da marca do X na campanha nacional aí das mulheres, mas o portal das vítimas, ele poderia ser utilizado, Ivana, por exemplo, para alertar a mulher a introdução, né, desse sujeito no raio de ação proibido antecipadamente. Então, se eu tenho uma limitação de aproximação de 1 quilômetro, se ele chegasse no raio de 1 quilômetro, né, o sistema já avisaria até antes um pouco, e avisaria ele também que ele deveria sair dessa área. Lógico que a gente precisava de usar a tecnologia. Mas, bem, então aqui os projetos que eu vou mandar o material para vocês. Uns tratam de direito à informação, né, outros não. Outros vão tratar de restituição, de direitos de assistência, né, de proteção especial, práticas restaurativas, e lá vai, tá? São vários aqui.
o que chama a atenção é que, muito embora, né, nós tenhamos todos esses projetos caminhando no Congresso Nacional, a gente vê no projeto do novo Código de Processo Penal uma tratativa, digamos que não necessariamente congruente com essas propostas. Por que eu vou dizer isso? Porque isso, Charles, legal, bacana, isso mesmo, né? A questão dos inquéritos de vitimização. Por que eu vou dizer isso? Porque é claro que nesse projeto de novo Código de Processo Penal, em que o relator, né, nosso deputado de Goiás, João Campos, ele elenca o direito das vítimas como um dos grandes avanços para esse novo Código de Processo Penal, e esses avanços ele coloca diretamente aí, Ivana, nisso que está previsto no título 5 da recomposição social, dos direitos da vítima, né? A vítima é o titular do direito lesado ou posto em perigo pela infração penal, e aí ele vai tratar dos direitos no artigo 112, também trata da justiça restaurativa, mas o que acontece é que, muito embora ele elenque isso formalmente, me parece que, ao menos, nós temos 3 problemas aí. O primeiro problema é que não existe, muito embora se queira parecer dar, não existe uma igualdade, né, no tratamento dado à vítima e o acusado. Tá? E isso estava muito claro no relatório do deputado João Campos, em alguns dispositivos, dentre eles, aqueles que tratavam da necessidade do delegado de ouvir e informar investigado e vítima sobre o processo, a investigação. De forma que, para o investigado, né, cabia ao delegado, como está no texto até hoje, né, tomar todas as providências cabíveis para que esse acusado fosse ouvido, né? Já para a vítima tinha que informar seu endereço, tinha que manter o seu endereço atualizado para que ela pudesse ser informada, por exemplo, sobre alguma coisa desta investigação, né? O que me diz muito, Ivana, de um desequilíbrio no tratamento disso. Desequilíbrio que também vai acontecer, né, na parte principiológica, quando a deputada Margarete Coelho, que era a relatora desse ponto, e esse ponto vai para o texto do relator final, ela coloca lá como princípios o princípio da proporcionalidade, né, mas ela só coloca a faceta réu, e não coloca a faceta pró-vítima, que é a vedação da proteção insuficiente. E mesmo nós tendo advertido dessa situação, o texto permanece assim até hoje. Então, esse é um problema. O outro problema é da efetividade, né? Apesar da vítima estar ali tratada, como o deputado coloca, como sujeito de direito, o elenco dos seus direitos é feito, mas não há qualquer repercussão para o descumprimento desses direitos. Então, é muito difícil você lidar com a afirmação de um direito numa perspectiva de um cumprimento meramente voluntário. Acho que isso precisa de um avanço nosso. E uma terceira parte que eu acho que não trata aí o CPP é dessa questão de uma prevenção, assim, né, sobre o aspecto de um portal da vítima e também depois mesmo o que poderia se avançar era a própria questão da normatização do fundo. O Brandalize está colocando aqui o tratamento com conflito das vítimas no projeto CPP é muito mais usado como uma cortina de fumaça, pois o processo penal pensado não tem a menor preocupação com sua efetiva realização. É isso mesmo.
A gente tem falado muito isso lá, né, nas reuniões. Infelizmente, agora, com o término da comissão, né, que foi extinta pelo atual presidente da Câmara, sobre o argumento que ele queria dar celeridade aos trabalhos, para finalizar, então, o CPP. E a criação agora do novo grupo, eu não sei se vocês têm acompanhado, né, acho que o Brandalize tem acompanhado lá pelo GNC CRIM, né? Veja, ontem nós tivemos uma reunião pública desse novo grupo, eles não passaram ainda da discussão do artigo 11. Então, para quem extinguiu a comissão em junho sobre o argumento que queria dar celeridade, começa um novo grupo de trabalho, que agora, em agosto, ainda analisa o artigo 11, me parece que a justificativa não encontra, né, digamos assim, realidade com a prática. Né? Acho que é bem isso aí também, o Branda, é bem isso aí. Bom, então a gente tem todas essas dificuldades hoje no CPP. Já agora partindo para a parte, acho que final, né? Porque eu contextualizo, portanto, aqui com vocês como é que tá as nossas questões legislativas, eu quero analisar com vocês isso aqui, ó. Quais são os desafios da vítima no Brasil? Ou, poderia assim, quais são os desafios, né, para os direitos das vítimas no Brasil? E aí eu vou colocar aqui algumas dimensões desses desafios. Aquilo que eu digo de desafio teórico, desafio dogmático, desafio acadêmico, desafio político e desafio institucional. Desafio teórico, especialmente no Brasil, eu acho que se dá por uma certa discriminação que boa parte dos juristas que se denominam teóricos dão ao tratamento das vítimas, especialmente no âmbito do processo penal, o que para mim é um equívoco. Então, desde Ferraioli, passando por Auri, passando por Duclerc, passando por Rômulo e tantos outros aí da chamada teoria crítica, né? Nós vamos vendo que eles querem afastar a vítima do âmbito da tutela criminal, o que eu acho um grave equívoco. E isso se repercute, e talvez o Charles ele pudesse falar muito melhor, para o desafio dogmático, né, Charles? Naquilo que a gente vê de confusão entre a compreensão dada no Brasil aos termos de vítima e ofendido, né? E como que isso vem para os nossos textos, e no próprio CPP agora a gente tem, às vezes, a nomenclatura ofendido, às vezes a nomenclatura vítima, né? Mas sem uma maior precisão teórica sobre a perspectiva dogmática. Acho que uma outra dificuldade, e a gente pode aprofundar nos debates aqui cada um desses desafios, tá? Só estou apresentando eles aqui inicialmente. Existe um outro grande desafio acadêmico, porque essa teoria, né, que se constrói, né, ela que pode chegar até mesmo, né, o princípio vitimológico, né, utilizado contra a própria vítima, ela vai criando um verdadeiro exército de pensadores que vão ver o direito sobre uma única ótica. Uma única ótica. Ótica essa que faz com que, por exemplo, o Fischer, Douglas, quando ele vai apresentar o garantismo integral dele, tenha que gastar boa parte, se não a maior parte, tendo que apresentar os fundamentos de por que ele está falando de um garantismo integral, portanto, também para as vítimas. E aí eu volto agora e faço o link com, né, o Bobbio. Por isso que eu falo que no Brasil o problema do direito das vítimas também é de fundamentação. Também afeta ali ao seu próprio fundamento. Existem os desafios políticos. Desafios políticos esse lá que em Brasília se revelam
diante de um desinteresse da classe política, muitas vezes, né, por essa temática, né? Também, assim, desafios que são postos por forças contrárias à temática. Okay? Não é incomum a rotulação de que os direitos das vítimas são direitos de fortalecimento do Ministério Público. E, por isso, as forças contrárias ao Ministério Público, né, elas agem nessa temática. Vejam, isso é forte, mas é verdadeiro. Eu me recordo de um debate que foi feito aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, e eu apresentava, portanto, a tutela das vítimas como um objeto da minha análise, e, ao final, a mediadora do evento, uma professora de Direito Internacional, muito ligada às causas sociais defendidas pela Defensoria Pública, fez a seguinte afirmação. Professor Pedro Ivo, gostei muito da tua abordagem. Acho o tema muito importante. Entretanto, eu tenho minhas dúvidas com relação a ele, porque o Ministério Público já é uma instituição muito forte. E se eu fortalecer o direito das vítimas, eu vou estar fortalecendo ainda mais o Ministério Público. E eu vou estar desequilibrando a balança da justiça. Olha o tipo do pensamento que a gente vai tendo, vai vendo sendo construído e que chega também ao âmbito político. Essa é uma questão que eu tenho dito que todos os nossos colegas deveriam ter a experiência na atuação, digamos assim, associativa da presidência, para ver a nossa instituição e o que nos cerca sobre um outro olhar. Porque nós tendemos a ser quase que ingênuos, né, nessa dimensão política. A gente acredita na virtude, na razão, né, quando, na verdade, a gente vai vendo o Congresso se mover, não pela razão da virtude, mas talvez assim, porque sempre vai ter uma razão, né? Pela razão do interesse, pela razão da força, né? Pela razão da sobrevivência com o grupo que a qual representa. Mas veja, de todos esses desafios, e para concluir aqui, talvez o maior desafio seja o desafio institucional. Então, os nossos desafios institucionais, e aí eu falo do Ministério Público, né? Muitas vezes, quando nós vamos falar sobre os direitos das vítimas, há por alguma parte do Ministério Público, vou dizer aqui, um certo temor, que se justifica, por exemplo, no aspecto estrutural. A gente vai ter que trabalhar mais, a gente vai ter que ter mais estrutura. Se justifica, portanto, estrutural laboral, né? Se justifica também pelo aspecto orçamentário. Isso vai demandar mais recursos para a gente. Se justifica também pelo um olhar que alguma parte dos colegas tem, dizendo que quanto mais se afirma o direito das vítimas, mais se reforça uma atuação privada no âmbito do processo. Então, seria a privatização da justiça penal. E alguns colegas se colocam contra essa temática. Engraçado, talvez não seja o melhor termo, mas interessante, talvez, observar que, por exemplo, a lei argentina, quando ela cria esse Estatuto de Direito das Vítimas, preocupado com a garantia e efetividade, dentro do âmbito do Ministério Público argentino, eles criam a figura dos defensores das vítimas. Eles criam os cargos de defensores das vítimas dentro do Ministério Público. Tamanha a relevância que se dá a isso. Por quê, colegas? Linkando agora lá com a ideia do constitucionalismo e das medidas concretas. Se nós não conseguirmos entregar à sociedade efetivamente a justiça concretizada em favor daquele que foi vitimizado, não vai adiantar nós ficarmos falando de valores virtuosos como justiça, liberdade e igualdade. A justiça
ou melhor, a sociedade não verá em nós representantes dos seus direitos. E me parece que andou muito bem a Argentina quando, para além de criar um conjunto normativo, né, já cria os cargos para tanto. E, nesse sentido, também acredito que anda muito bem o Ministério Público do Rio Grande do Sul, né, quando ontem fui informado, não tinha essa informação, né, da criação desses cargos também, né, na atuação pró-vítima, né, no acordo de não persecução, pró-vítima, a Alessandra está aqui, né, mas um movimento que já começa a se espalhar em todo o Brasil, num plano teórico, digamos, e o Lélio Cabral, lá de Minas, né, tem feito um trabalho brilhante, né, criando, organizando congressos, né, fez com a Conamp, fez com Minas, fez com vários outros estados, mas também no plano prático. Nós temos grupos criados, grupos que já foram premiados em premiações de Conselho Nacional do Ministério Público, sabe? Premiações externas ao Ministério Público com esses trabalhos que nós temos feito em prol da afirmação dos direitos das vítimas. Esses desafios institucionais, eles não podem ser desconsiderados, né? Porque dizem respeito a uma cultura, né? Uma forma de se ver que a gente precisa enfrentar de uma maneira, digamos assim, adequada, né? Com bastante diálogo, mas de forma a vencê-los, né? Para que a gente consiga fazer com que a nossa atuação não seja mais do mesmo, não seja um enxugar gelo. A nossa atuação esteja linkada. E aí, Charles, eu concordo plenamente com a tua afirmação que um crime tem uma dupla dimensão, né, em relação à violação. Eu acredito, sim, na violação pública e na violação privada. E nós precisamos analisar sempre esse grau de violação sobre essa perspectiva, né? Vou dizer assim. Sobre pena de nós trabalharmos indevidamente. Ontem eu compartilhava com os colegas, e vou finalizar aqui com esse exemplo, né? Eu compartilhava com os colegas uma audiência que eu fui fazer que envolvia um suposto crime de injúria racial, numa discussão que aconteceu num prédio entre uma moradora e uma prestadora de serviço. Okay? E uma dizia uma coisa, outra dizia outra, mas eu chego para fazer a audiência, era uma audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de cerca de 20 testemunhas. Estavam lá, todas elas. Eu falo, mas como que num processo de uma suposta injúria racial existem 20 testemunhas? Né? Nós vamos passar o dia inteiro aqui para ouvir essas pessoas e vamos, no final, correndo o risco de não ser produtivo. E eu assim, inquieto com isso, eu peço para conversar com a suposta vítima e pergunto a ela qual era a intenção dela com tudo aquilo, o que ela estava querendo. E, para minha surpresa, ela dizia o seguinte: doutor, eu não sei do que está acontecendo aqui. Eu só queria minha carteira de trabalho de volta. Mas eu estou aqui nessa audiência, está um clima chato, né? Falaram que eu tenho que estar aqui, mas tudo que eu queria era só minha carteira de trabalho para ir embora para eu trabalhar. Veja, o que nós estávamos transformando aquele suposto conflito criminal sob uma perspectiva, Charles, meramente pública, né? No agir, digamos assim, automatizado, nós lá, né, muito bons na técnica, oferecemos denúncia, né? Arrolamos o máximo de testemunhas, mas não nos conectamos com a suposta vítima. E daquilo ali foi feito um acordo judicial, né? A gente conseguiu atender a vítima e a causa foi solucionada. Eu vi que alguns colegas comentaram aqui, a Ana colocou: o conjunto de desafios propostos redunda no maior desafio,
no meu sentir, que é o desafio prático da invisibilidade da vítima em cada um dos processos nos quais trabalhamos. Dar espaço às vítimas também acarreta um desafio para nós, né, PJs, já que com a sua presença passamos a dever contas a ela em cada processo. Sim, esses dias em uma palestra sobre júri, diz a Silvia, um aluno me perguntou se defender a ideia de que os promotores atuam na defesa da vida não seria uma postura de inferiorização do advogado criminal, defensor público. Essa lógica, né, concorrencial, uma coisa vai contra a outra, algo que a gente conversava ontem, né? Não é uma lógica de vencedores e perdedores, necessariamente. Diz a Ana aqui também, da continuidade, a mudança de comportamento do promotor de justiça em cada processo criminal não depende de mudanças legislativas, mas de mudança de cultura nossa. Já há algum espaço legislativo para isso. Eu concordo, Ana, eu concordo plenamente contigo. Esses desafios institucionais dizem muito respeito a mudanças culturais. Mas, como eu também disse, eu acredito que essas alterações legislativas, para várias medidas que nós precisamos, né, ter, né, é importante que eles aconteçam. O Charles diz da correção, né, da Ana, e a Bianca aqui diz, as necessidades das vítimas nem sempre correspondem àquelas projetadas pelo legislador penal. É isso. É um novo ambiente que a gente precisa ter a humildade de se colocar nele, né? Nós muito falamos assim, que o Estado, nós somos esse Estado, né? E nós temos esse desafio de aprimorar, né, as práticas deste Estado naquilo, pelo menos, que nos cabe. O Conselho Nacional tem lá um projeto de normatização em prol de uma atuação mais pró-vítima. O 181, quando foi regular o ANPP, também se preocupou muito com a vítima. E nós, agora, precisamos falar sobre isso, né? Refletir e amadurecer, né, esse direito das vítimas, que não necessariamente, e não é isso que a gente está falando, né, que é o retorno daquela fase de esplendor da vítima atuando diretamente. Não é isso, não é isso. Né? A jurisdição, ela continua sendo pública, né? A atuação do Ministério Público é essencial. Nós não devemos recear, temer, né, essa nova forma de resolver os conflitos criminais, essa justiça contemporânea que agora, Ivana, eu tenho me predisposto, num pós-doutoramento que estou iniciando, a refletir sobre não mais uma justiça pró-sociedade somente, não mais uma justiça pró-réu, mas sim uma justiça pró-vítima. Tá bom? Eu vou encerrando aqui, né, e vou passar a palavra para a Ivana, que nos conduzirá, e agradecendo mais uma vez a gentileza e a paciência de todos em me ouvir, dizendo que estou muito honrado, muito mesmo, de estar podendo conversar com os colegas aqui. Muito obrigada, Pedro, por todas as tuas reflexões, que conseguem nos levar muito longe aqui, né? Mais até do que a gente imaginava, pensar em todos esses desafios e nesses vários aspectos, e saber que, inclusive, tu vai daqui a pouco nos brindar com mais possíveis reflexões com o teu pós-doutoramento. Então, está sempre convidado para estar aqui com a gente. Estás me dando muito pouco trabalho aqui hoje, porque as perguntas acontecem e tu já toca a ficha, e enfim. E muito obrigado também por trazer exemplo prático, esse mesmo da tua vivência, né? Porque eu acho que é disso que se faz esse trabalho com relação às vítimas. A gente tem que realmente se colocar a partir de agora nessa dimensão prática, porque da outra a gente já sabe bastante. Qual é que vai ser a nossa atuação institucional mais voltada para a vítima agora? A Ana tem mais uma pergunta. A Ana, que interagiu bastante no chat, a Ana Cristina, é nossa colega nessa promotoria especializada também. E também está muito enfronhada nessas questões que tanto nos mobilizam e que agora, eu acho que eu passo a palavra para a Alessandra, que pode nos provocar ainda um pouco mais nesse debate tão necessário na nossa instituição. Bom, inicialmente, bom dia a todos, colegas aqui que nos ouvem.
demais ouvintes, servidores, enfim, um cumprimento especial à querida Marta, que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com os colegas, a minha querida amigona de longa data, Ivana, com quem compartilho esse projeto pioneiro, eu digo, aqui no Rio Grande do Sul. E, em especial, então, um cumprimento ao nosso palestrante de hoje, o colega Pedro Ivo. Eu já tinha ouvido a sua fala num outro seminário, mas sempre é muito enriquecedor o seu conteúdo, e hoje nos contemplou com essas atualizações legislativas acerca do tema das vítimas. Eu acho que muito já foi falado aqui no chat, né? Mas eu queria até provocar isso. Se fala muito hoje em Estatuto das Vítimas e nesses projetos de leis que uns avançam, outros retrocedem, agora o Código de Processo Penal também, pelo que se vê, está havendo um certo retrocesso nesse aspecto das vítimas, mas, na verdade, a gente já tem legislação suficiente acerca do tema. Nós temos na Constituição Federal o princípio da dignidade da pessoa humana, direito à indenização, no artigo 5º, artigo 1º, artigo 245, no próprio CPP, que contempla os direitos das vítimas, no artigo 201, direito à informação, à proteção, à reparação. Temos agora a resolução do CNJ 253, né, que dispõe muito sobre essa questão das vítimas, antes até do que a nossa resolução. E temos, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, nesse projeto, a gente encontrou essa lei que a gente sequer conhecia, é uma lei, a Lei 11.314 de 1999, que nós não conhecíamos essa lei. Ela dispõe sobre a proteção, auxílio e assistência às vítimas da violência. Né? Essa lei aí, Alessandra, ela serviu de base para uma lei aqui no Espírito Santo, mas que também ninguém nunca ouviu falar, está lá só como um documento legislativo. Exatamente, Pedro. Então, assim, eu acho que, assim, legislação nós temos de sobra. O que falta, na verdade, é a mudança cultural e efetiva da nossa atuação como Ministério Público. E eu não sei o que tu pensa sobre isso, mas, assim, eu acho que um dos pontos, assim, que provocaria uma mudança na cultura como um todo é o empoderamento das vítimas, né? Na medida que a gente empodera essa vítima começa a ter ciência dos seus direitos e começa a cobrar das autoridades esses direitos, a gente começa a formar uma nova cultura, uma nova visão e uma nova cobrança em relação a isso. Nós vemos isso no nosso projeto aqui. Eu acho que a Ivana até tem mais experiência no projeto do que eu, porque certamente tem. Ela começou isso em 2018, abarcando só as vítimas de roubo, e ela pôde depreender isso dos próprios relatos das vítimas. As vítimas começam a cobrar na audiência do juiz, mas por que eu tenho que falar isso de novo? Por que eu não vou ser ressarcida desse valor? Por que eu tenho que me deparar com essa pessoa na audiência? Por que o meu direito também não é... Por que ele tem advogado e eu não tenho? Esses questionamentos vêm à tona e as vítimas começam a cobrar da sociedade, das instituições, os seus direitos. Aqui nós vemos no nosso projeto, esses dias eu estava recebendo a ouvida de uma vítima pela nossa assessoria, e ela disse, olha, eu me senti na audiência muito maltratada pela Defensoria Pública. Ela não acreditou no que eu estava dizendo. Ela começou a duvidar de mim. Né? Um outro relato, um advogado constituído também, eu me senti desrespeitada por ele, da forma como ele fez a inquirição.
Então, eu não sei qual é a tua opinião, Pedro, mas eu acredito que uma das formas da gente mudar essa cultura, essa visão, seria o empoderamento das vítimas através de trabalhos como iniciamos aqui no Rio Grande do Sul e tantos outros que possam vir nessa mesma linha. Alessandra, vamos lá. Sobre o primeiro aspecto, eu acredito muito sim na necessidade da mudança da cultura. Mas eu pelo menos assim vejo, que ela é super importante, assim como a mudança normativa. Sem a mudança normativa, a gente também não consegue dar alguns passos. Vamos lá. 245 da Constituição fala na indenização das vítimas. A gente não tem norma regulando isso. Eu não consigo materializar isso. Então, ainda que eu mude minha cultura querendo indenizar essa, eu não vou conseguir, sabe? Então, assim, essa situação, como tantas outras que a gente poderia tratar aqui, demonstra que a gente precisa de mudança de lei. A mudança de lei sozinha faz tudo? Não. A mudança da cultura faz tudo? Também não. Também não. A gente tem que ir num movimento, né, que faça coexistir essas dimensões. Sobre o aspecto do empoderamento, você tem total razão. Eu só faço uma complementação. Esse empoderamento, da forma como eu muito acredito, ele passa por um empoderamento via Ministério Público. Nós, Ministério Público, precisamos empoderar essas vítimas através de práticas como essa que você falou, através de uma abertura que nós fazemos. A modificação do 28 para que a vítima recorra no âmbito interno do Ministério Público contra o arquivamento diz respeito a isso. Nós não precisamos temer isso, sabe? Nós temos que estar abertos a isso. Alessandra, eu coordenei a força-tarefa aqui na época da ENASP. Vou falar de um outro exemplo, da importância da vítima. E a ENASP, para aqueles que se recordam, Estratégia Nacional de Segurança Pública, criada lá na CONAMP, não, CNMP, já estou ficando meio velhinho assim, já são várias siglas. Bom, no CNMP, tratava das investigações que nós precisávamos dar conta dos crimes dolosos contra a vida. E uma especial, e veja, essas investigações, várias delas eram inquéritos instaurados só ali com uma folha de papel sem mais nada. Pelo menos aqui no Espírito Santo era isso. Então, em várias situações, nós não conseguimos avançar, né, com uma investigação de 15 anos atrás para saber quem matou, como matou, não sabíamos. Mas eu me recordo como se fosse hoje, o dia em que um senhor entra no meu gabinete e fala: meu senhor, promotor, doutor, o delegado quer arquivar o inquérito que investiga a morte do meu filho. Não deixe isso acontecer. Quem matou meu filho foi fulano, foi assim, aconteceu dessa forma. E eu falei, foi? Foi. Então me ajude que eu consiga botar isso dentro da investigação. E assim foi feito, assim foi denunciado, e hoje a pessoa está condenada. Isso foi matéria até de mídia nacional. Essa pessoa, ela dá entrevista, depois foi uma reportagem grande feita, na época, eu acho que pela Record, né, do trabalho do Ministério Público pró-vítima. A gente tem que trazer a vítima para o nosso lado. Quem é o advogado? Somos nós. O advogado que é o advogado da sociedade, mas que o primeiro da sociedade que ele advoga é essa vítima. Eu vou dar só mais um exemplo, e para não ficar de vários exemplos aqui, Ivana, mas também me recordo do dia que fui fazer uma audiência de homicídio. E chego lá quando também me pediram para fazer aquele dia de audiências, né? Ajuda lá, vou lá. Quando eu pego o processo, eu verifico que os 4 denunciados são parentes da vítima, sobrevivente. Todos entram e eu pedi ao juiz um tempinho para eu conversar ali com a vítima. E perguntei o que aconteceu. E ele falou, olha, todos nós somos da mesma família, éramos amicíssimos. Desde que isso aconteceu, há 6 anos, não nos falamos mais. Eu falei, você teria vontade de voltar a conversar com eles? Ele é o que eu mais quero. O que eu mais quero é isso, apesar de tudo que aconteceu, e que eles paguem uma cirurgia, porque eles me deram 20 facadas. Meu corpo está hoje todo marcado. Eu não posso tirar a minha camisa. O que eu quero é isso.
eles têm que pagar pelo que eles fizeram, mas o que eu gostaria é que o meu vínculo familiar fosse restabelecido e uma cirurgia estética fosse feita aqui. E aí o juiz acompanhou isso. Eu falei, doutor, hoje não tem que fazer audiência de instrução aqui. O que a gente precisa fazer é uma audiência aqui de resgate disso aqui. Veja, com isso, Charles, eu não dispensei a dimensão pública do crime, porque depois nós fizemos a instrução. Mas no âmbito privado, ouvir aquelas pessoas naquele momento se abraçando, pedindo perdão uma para a outra pela primeira vez, demonstrava um caminho, para mim, muito claro de atuação do Ministério Público. A colega Ana, eu acho, falou da questão do pragmatismo. De certa forma, isso é ser pragmático, humano pragmático, Charles. Humano e pragmático. Então, Alessandra, eu acredito muito nesse fortalecimento do papel da vítima, mas eu acredito muito através do Ministério Público. Não quer dizer que a gente vai dar conta de tudo. Não quer dizer disso. E por isso, a opção, em algum momento, para uma atuação particular da vítima, como nos crimes, né, de iniciativa privada. Mas o Ministério Público ali ainda estará velando pelos direitos daquela pessoa. Então, eu assim o vejo, diferente daquele auge das vítimas em que ela atuava na dimensão privada, eminentemente privada, é isso que eu vejo hoje. E se nós não nos engajarmos nisso, não nos apropriarmos disso, serão outras instituições que irão se engajar, né, e pegar essa atuação. Tá, Alessandra? Então, tentando responder isso que você está colocando, né, eu compartilho um pouco da minha vivência, que não é melhor nem pior do que de ninguém, mas só me faz refletir, né, para outras formas de solução das questões que precisam ser devidamente analisadas. Até no dia lá, Ivana, a juíza olhou assim, isso que é justiça restaurativa, Pedro? Isso que dizem que é justiça restaurativa? Eu falei, olha, se é ou não é o mais importante aqui agora. O importante é que essas pessoas, né, puderam ter esse momento de resgate das suas vidas. E se a gente é meio para tanto, que bom, sem perder, claro, a dimensão da responsabilidade de cada um pelos seus atos. Eu acho que as coisas têm que ser graduais, né? E gradualmente o Ministério Público tem se aberto para essa temática. E momentos como o de hoje são extremamente importantes para ouvir e compartilhar com os colegas. A Daniele colocou aqui agora, Ivana, você quer falar o que ela colocou? Senão, eu tiro o seu papel aí, né, Ivana? Para o réu tudo e para a vítima nada. Se o réu quer ficar em silêncio, está usando seu direito constitucional, fala o que quer, orientado, e não responder o que o MP questiona. Já o silêncio da vítima é interpretado como falta de prova, sem que haja uma perquisição sobre as circunstâncias que envolvem essa sua falta, né, de opção, porque simplesmente não consegue falar ou é desacreditada a todo momento, né? Especialmente algumas temáticas criminais, isso aí fica muito mais evidente ainda, em que a vítima ela vai sendo atacada, discriminada e lá vai, né? É um pouco disso que a gente precisa inverter essa lógica que está enraigando-se tanto na nossa cultura jurídica, né? Ser constitucional garantista, ter uma atuação humana, mas desde que seja unilateral pro réu. Não é isso. Pedro, te ouvindo falar, eu também tenho uma pergunta e uma inquietação. Quando tu narras esses casos em que tanta coisa se resolve com essa escuta, não é? Tu falas muito também de um Ministério Público resolutivo, que tanto o CNMP tem falado, né? Eu agora estou muito voltada à área da autocomposição também, e é bem isso, ou é muito disso que se trata ali, né? Ouvir as necessidades, ponderar, mediar, negociar e chegar à melhor solução, que não significa unicamente aquela que a medida judicial ou o caminho judicial ao qual a gente já está muito acostumado e é confortável nos dá. E aí também me pergunto o quanto o CNMP foi importante nessa caminhada
de construção de um Ministério Público mais resolutivo, autocompositivo. O quanto será que o Ministério Público, pela via do CNMP, também precisa se movimentar nessa temática das vítimas? Tu referiste a essa resolução que tramita lá. Não sei se tu tens algo a nos dizer a esse respeito. A gente precisa fazer só uma reflexão sobre qual CNMP a gente vai falar. Porque existe o CNMP da Constituição, né? Esse que estaria a nos acompanhar, estaria a gerenciar, e essa dimensão da gestão estratégica foi uma dimensão muito exaltada em determinado momento na atuação do CNMP, né? Se seria isso, ou se seria isso, ou, por outro lado, um pouco daquilo que nós estamos vivendo hoje, de um CNMP controlado politicamente. Falo isso não dizendo que os nossos representantes que lá estão, né, e que aí no Sul vocês já tiveram Cláudio, né, por exemplo, e não me recordo agora se tiveram algum outro conselheiro, acho que foi o Cláudio, né? Os nossos representantes tentam lá fazer o papel, mas o CNMP não é composto só por membros do Ministério Público, né? E esses membros que eles advêm de outras instituições, eles vêm com missões muito claras, Ivana. Infelizmente, muito claras. E ao invés de eles se somarem a uma visão de Ministério Público resolutivo, como você está dizendo, ou Ministério Público Constitucional, eles vêm cumprir uma pauta institucional. Eu acredito que, por força constitucional, o CNMP pode, sim, fazer muito, fazer demais, né? E é muito importante quando ele acerta a via de atuação. Agora, nós temos tentado fortalecer, Ivana, cada vez mais o âmbito de eficiência da atuação ministerial dentro do CNPG. Né? E o CNPG, apesar de não ser uma estrutura de poder, vamos dizer assim, eminentemente falando, ele é uma estrutura que congrega os nossos líderes que falam do Ministério Público para o Ministério Público, por quem é Ministério Público. Então, assim, eu vejo, e aqui está o Rodrigo hoje no GNC-CRIM, eu vejo muita força positiva nesses grupos. Não é à toa, Rodrigo, que lá atrás, quando eu estive à frente do nosso centro aqui de apoio, nós fizemos uma reunião em São Paulo, chamamos todos os colegas do MP brasileiro e propusemos a criação do que hoje é o GNC-CRIM, porque nós sentimos a falta desse grupo. Então, assim, só tive que fazer esse contraponto, Ivana, porque hoje nós passamos por um momento muito delicado na história do Ministério Público brasileiro, na sua relação com o CNMP. E esse momento precisa ser enfrentado. Veja, a gente está agora com a emenda constitucional 5, né, proposta pelo deputado Paulo Freitas, né, do PT de São Paulo, em que se quer aumentar, né, o número de membros, né, e se quer retirar da figura do nosso corregedor, né, a natureza de ser um cargo de dentro do Ministério Público, né? Quer se deixar, por exemplo, a um representante da ordem, um representante do Congresso, dos tribunais, essa possibilidade de exercer a fiscalização da forma como o Congresso quer. Isso é muito perigoso, Ivana. Então, assim, eu acho que há muita coisa boa para ser feita, mas a melhor coisa, e não é conversa infrutífera, não, mas a melhor transformação está dentro de nós mesmos, né?
no se envolver, no acreditar, no defender. E dizia ontem, né, na nossa conversa, num sistema de justiça melhor. Nós, membros do Ministério Público, somos motivados por desafios. Vivemos de sonhos, né, de mundos ou de um mundo melhor. Esse é um descortinar de uma nova dimensão que nos desafia para um sonho, né, de um Ministério Público mais resolutivo, efetivo e uma justiça mais humana, mais cidadã. Eu acho que é muito disso. Precisava aproveitar toda a tua experiência institucional, associativa, para te provocar com relação a isso, porque realmente é uma grande preocupação também, e já que tu trataste de todas essas dimensões. Pessoal, infelizmente a gente tem 5 minutos ainda apenas de evento. Alessandra, acabamos te deixando muito pouco tempo. Te sinto à vontade para aproveitar um pouquinho mais ainda do conhecimento aqui do Pedro Ivo, ou então para fazer tuas considerações, porque, infelizmente, espero poder contar em muitos outros momentos com o Pedro aqui conosco para nos motivar, inquietar e nos movimentar rumo a esse Ministério Público mais humano e em prol das vítimas. Lessa. Imagina, eu estou aqui mais para aprender, mais para ouvir do que para falar mesmo. Posso fazer uma última perguntinha? Dá tempo? Pedro, tu sabe se algum estado já tem alguma lei sobre o fundo de reparação à vítima? Não, do meu conhecimento, não. Que instrumentalize fundos, não. No âmbito do Congresso, quando a gente foi apresentar o PLS 65, foi muito difícil apresentar, ainda que numa concepção bem abstrata, porque não se quer fazer isso. Existem experiências internacionais, né? A França, por exemplo, a gente tem isso bem avançado, mas eu não tenho conhecimento aqui, não. A Janine colocou que é uma coisa legal, ó. Concordo, mas também pode ser muito rica essa atuação interinstitucional. É isso também, Janine, porque essa transformação interna, esse diálogo nosso interno, automaticamente ele vai reverberar externamente, sabe? Eu tenho encarado, Brandalize, o desafio de eu criei aqui na Universidade Federal um laboratório de processo penal. E veja, a cultura dos alunos aqui que eu recebo assim, ó, um direito processual penal avançado passa pela visão de Aury Lopes Júnior. Impressionante que todo momento, na hora que a gente vai debater os assuntos, quando o aluno ele quer dizer que ele está bem no processo penal, ele vai defender a visão do Aury. E com todo respeito ao professor Aury, a pessoa do Aury, eu acho que por diferença que nós tenhamos, mas nós devemos guardar esse respeito. Esse laboratório, Rodrigo, tem sido um laboratório de desconstrução do pensamento do professor Aury. E não só por mim, por os outros professores também. Isso está ganhando uma dimensão. Os alunos começam a procurar para apresentar artigos, né, e tudo mais. Essa é uma experiência. A gente pode ter tantas outras experiências. Mas primeiro, Janine, a gente precisa estar bem dentro de casa, bem dentro da gente, resolvido sobre isso, né? Por que defender, como defender, até quando defender. Isso que nós estamos propondo a defender, o direito das vítimas. É isso. Ivana, infelizmente, né, nós estamos com o nosso horário de encerramento. Então, como disse a Ivana, eu gostaria que a Ivana, a Lessa e, no final, nosso palestrante, desse a sua mensagem final. E eu, como diretora do CEAF, já deixo aqui o convite feito para que a gente possa discutir esse assunto quantas vezes for necessário, sobre os enfoques que o próprio Ministério Público, a própria casa, como disse agora o Pedro Ivo, for amadurecendo. Nós já tivemos esse ano, no mês de junho, com o Charles, um evento aqui, e a casa é sua. Eu digo sempre, nós como Ministério Público, nós temos aqui diversos colegas aqui no chat, discutindo, fazendo perguntas. Vamos lá, Ivana, o encerramento,
palavras finais. Eu gostaria de agradecer imensamente por mais essa oportunidade que o CEAF nos dá, e muito especialmente o Pedro nos traz, de nos debatermos e voltarmos de novo e sempre a essa questão da nossa atuação na área criminal, para que ela seja mais resolutiva e mais efetiva e tenha esse olhar que a gente sente no âmago da nossa condição de promotores criminais como necessária. Pedro, tu contribuíste muito, te agradeço demais. Essa experiência da Argentina, muito especialmente, me instigou profundamente. Espero poder conhecer um pouquinho mais a nosso vizinho aqui, né? Nós, gaúchos, vivemos viajando, e agora não mais com o Covid, mas até então. Então, e a gente pouco conhece dessas experiências tão importantes de quem está ao lado. A gente conhece da Europa e de quem está ao lado a gente conhece pouco. Então, quem sabe a gente possa se aproximar também com aqueles que estão perto, nos aproximar cada vez mais enquanto ministérios públicos, né? Então, que bom poder ter contado contigo hoje, te agradeço muito. Agradeço demais a Alessandra pela parceria e por nos instigar aqui também diariamente com toda a sua experiência. E ao Brandalize, colega, amigo, desde a infância, que também está aqui junto nessa labuta, buscando consolidar nossa atuação na área criminal. Foi uma manhã e tanto. Muito obrigada. E passo a palavra à Alessandra e depois ao Pedro, para então, infelizmente, nos despedirmos hoje. Bem, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante em que eu tenho me envolvido no último ano, juntamente com a Ivana, com a Ana Petrucci e recentemente com a colega Annelise. Eu estou muito satisfeita, estou muito feliz por integrar essa ideia, esse projeto. Depois de tantos anos de atuação na área criminal, eu consigo, podemos dizer assim, ver uma luz no fim do túnel de algo novo que pode fazer a diferença na atuação do Ministério Público na persecução penal. Então, eu gostaria até de convidar os colegas a conhecerem melhor o projeto. É um projeto prático, a equipe é muito boa, foi escolhida a dedo, a gente teve o apoio da administração e principalmente da Corregedoria do Ministério Público, que nos apoiou desde o início e continua nos apoiando. Então, eu gostaria de convidar os colegas a conhecerem o projeto e a participarem do projeto, porque só com a participação de todos os colegas nós conseguiremos ter êxito nessa nova atuação. Então, um bom dia a todos, obrigada, Pedro, foi maravilhosa a tua participação, espero nos encontrarmos em outras oportunidades. Só quero, então, agradecer a oportunidade, mais uma vez, fazer esse fecho, né, Marta, Isso aqui é um processo de teste também, viu, Pedro? Nós estamos trabalhando uma nova etapa de interatividade entre o CEAF e os membros do Ministério Público. Então, e a Marta pede que eu faça essa atividade com uma certa frequência. Dizer aqui da satisfação de poder ouvir. Agora vou só respeitar uma ordem temporal, viu, Pedro? Duas colegas que me acompanham, ou eu acompanho elas desde os tempos de colégio, lá da década de 1980 a 1990, ou seja, é de longa data que a gente se conhece. Alessa, agora a paciência foi, né? Nós três também somos colegas de concurso, passamos o mesmo concurso em 1998, então é uma grande alegria para mim estar aqui com elas. Da mesma forma que contigo, meu amigo, porque afinal de contas já tive a oportunidade de te acompanhar em eventos nacionais, seja pela CONAMP, no próprio Congresso Nacional. Discutimos muito o processo penal, tenho a grata satisfação de poder te auxiliar muitas vezes nesse debate e te dizer que, já que tu fizeste a provocação, que evidentemente sim, nós temos uma certa divergência clubística aqui. Um forte abraço e parabéns a todos que participaram deste evento. Muito obrigado mais uma vez, uma satisfação gigante, assim, né, por estar participando desse evento. Confesso, Marta, quando você me convidou, né, eu falei, vamos centralizar ali nas vítimas, vai ficar mais simples. E quando depois eu pensei, nossa, mas eu vou falar para o Ministério Público Gaúcho, espera aí, nossa, dor de cabeça aqui que eu arrumei na minha vida, né, vou ter que me preparar. Quórum muito qualificado e muita gente aqui acompanhando. Eu agradeço a paciência de todos. Branda, o tempo tem sido muito generoso contigo, meu amigo, tá? Tem te dado muita sabedoria, né?
e também a Ivana e a Alessandra. Mas a elas também outros atributos, né? Que é você, meu amigo, né? Somando-se com o atributo do gremista, né? Dificulta muito o processo. Brincadeira, Brandá. Nós somos assessores mútuos, tá, Marta? Sempre me socorro ao Branda, o Branda também conversando comigo, para várias situações aí nacionais. E é muito bom hoje ter essa conexão, né, do Ministério Público Brasileiro na atuação lá da CONAMP, junto com o GNC-CRIM. Isso é algo que a gente tem construído, colegas, e vocês precisam ter a dimensão disso. Cada vez mais o CNPG com a CONAMP atuando em parceria através dos seus grupos. Isso é fundamental para o sucesso das nossas atividades. Eu me sinto muito privilegiado de participar nisso com o Branda, né? E quero, Branda, para finalizar, ainda voltar aí levando meu filho novamente, mas dessa vez trazer a vitória do Inter para ele. Bom, eu só tenho agradecimentos, né? Então, assim, um ponto que todos trouxeram aqui nesse encerramento foi a importância de estarmos com uma nova visão desta matéria, de estarmos juntos, interconectados, o Ministério Público Brasileiro, né, Pedro Ivo, através das suas associações, através dos grupos nacionais, através da CONAMP, através do Ministério Público Brasileiro, através do CNPG. Por quê? Porque nós temos que estar com uma linguagem unida, um aproveitando a experiência do outro. E o Pedro Ivo teve um papel essencial quando eu estive junto na CONAMP, que foi nos ajudar a também estabelecer um novo modelo educacional. Porque hoje o que nós estamos fazendo aqui é uma nova maneira de estarmos interconectados. Muitos estão aqui fazendo o seu processo, no seu EPROC, e estão aqui ouvindo. Então, assim, para mim é uma grata satisfação estar aqui com todos os colegas, que eu agradeço aqui a todos os colegas, procuradores e promotores, todos os servidores, todos os colaboradores, estagiários do Ministério Público que estiveram aqui conosco, pelo MPCom ou pelo YouTube. Esse vídeo vai ficar na nossa videoteca e também está disponível no YouTube após após a edição, que nós vamos fazer uma edição, para deixar só a palestra aí, doutor Pedro Ivo, estará disponível para que possa ser assistido depois. Hoje o nosso foco educacional, Pedro Ivo, é essa disponibilidade posterior dessa excelente reflexão. Convido aqui os palestrantes que nos acompanhem para a sala de apoio para a gente dar um tchau lá e convido a todos os colegas que nos mandem um WhatsApp, um e-mail, nos deem uma telefonada perguntando qual é o evento, qual é a matéria que a gente gostaria de ver aqui debatido nos próximos eventos. Também quero convidar a todos. Hoje nós temos quinta no Memorial para discutir um pouquinho da história do Memorial do Ministério Público, com a colega Janine, o colega Maureen, o Ricardo Selig, a Janine e o Luciano Brasil. Terça-feira que vem, temos um MP Talks, temos que discutir o MP em números, né? Um Talk Labs aqui, e na quinta-feira que vem, nós encerramos com um desfecho excelente, que é discutir os 15 anos da Maria da Penha, terminamos a série de eventos do Agosto Lilás. Foi um prazer estar aqui com todos, com vocês, e aguardo sugestões, comunicação e um feedback desse evento. Um abraço a todos.